Mais um Nika aparece para lutar ao lado do Luffy, virando a maré contra as peças negras demoníacas de Imu. A aparição desse novo Nika marca um sinal claro do verdadeiro poder desse personagem sendo revelado. Imu é capaz de usar um pacto demoníaco para transformar outras pessoas em demônios. E o mais assustador, qualquer um que fique preso entre dois desses demônios automaticamente também vira um deles. Mas como isso funciona exatamente? Primeiro, dentro de uma área específica que parece ser delimitada como se fosse um tabuleiro de jogo. Cada demônio age como uma peça nesse tabuleiro. Se alguém for cercado por duas dessas peças demoníacas, também será transformado. Segundo, não há indícios de que essa habilidade se espalhe de forma ilimitada. Se fosse assim, seria apelão demais. Vários demônios estariam se espalhando pelo mundo inteiro, por isso, o efeito de demonização parece limitado à área de um tabuleiro. A questão é, quão grande é esse tabuleiro? Ainda não sabemos. Mas como todo jogo de tabuleiro tem que ter dois lados, as peças pretas representam os demônios, e o jogador desse lado é Imu, que manipula suas peças livremente. Os demônios estão indo em direção a uma vila na região oeste para eliminar Jaru, o Barba da Montanha, seguindo ordens diretas. Jaru, inclusive, foi recentemente coroado como o novo rei de Elbaf. Já o lado branco representa os deuses, e o jogador desse lado é Luffy. Atualmente, ele está se preparando para voltar ao mundo dos vivos, ao lado de alguns aliados como Loki e os novos piratas gigantes. Existe um novo Nika com aparência branca, mas parece que Luffy ainda não tem força suficiente para libertar os antigos gigantes como Dory e Brog, que foram transformados em demônios. Isso porque ele ainda não conhece o segredo por trás da técnica chamada Dome Reverse. Se alguém pode virar um demônio ao ser cercado por duas peças pretas, então será que também pode se tornar um deus ao ser cercado por duas peças brancas? É isso que queremos descobrir. Será que vocês já estão com o café na mão? Porque agora vamos continuar analisando esse tabuleiro demoníaco. De acordo com o canal 0804, se você estiver entre dois demônios, vira um demônio. Então será que se estiver entre dois Nikas brancos, a pessoa volta ao normal? Ou talvez até se torne um Nika? Na Ilha dos Gigantes, Elbaf, há outra pessoa que pode se transformar em Nika, se o autor assim quiser, e esse alguém é a Bonnie. Esse ponto de vista desse membro realmente demonstra um conhecimento afiado de One Piece, e se você quiser ter prioridade nas perguntas e debates do canal, já sabe, inscreva-se e vire membro. A gente vai continuar discutindo tudo isso aqui no canal. Voltando, para ativar a técnica Dome Reverse, Imu precisa desenhar um círculo mágico. E antes que perguntem, por que chamamos Imu de ele, se aparentemente parece uma mulher? Bom, a gente ainda não sabe se Imu se identifica como homem, mulher ou algo além disso. Pode ser uma entidade espiritual que vive parasiticamente no corpo de outras pessoas, tipo uma alma antiga dividida. No anime a voz de Imu já apareceu, e você pode até reassistir para analisar com calma. Parece ser uma entidade sem gênero definido, que assume corpos diferentes ao longo do tempo. Por exemplo, quando Imu possuía o corpo de Gonko, ele se comunicava normalmente com seus subordinados, e talvez, ouvindo bem, dê para perceber a verdadeira voz dele, ou talvez continue na mesma voz andrógena de sempre. Porém, com o vazamento do capítulo 1151, tudo indica que a voz original de Imu seja feminina. Afinal, a voz verdadeira de uma pessoa não muda com a posse de outro corpo, e Gonko é claramente uma mulher. Ou seja, se a voz é da Gonko, o corpo é feminino, mas a alma ainda é um mistério. Imu, no fim das contas, parece ser uma entidade demoníaca sem gênero, e geralmente, em obras de ficção, demônios mais poderosos costumam ser andrógenos ou sem classificação sexual. Raramente vemos uma demônia feminina como chefona final de uma história, né? Por isso, o mais provável é que Imu seja do tipo masculino mesmo, mas nada é certo. Agora voltando à maldição demoníaca de Imu. Ele pode transformar qualquer um em demônio sem o consentimento da pessoa, literalmente força a transformação. O Brog, por exemplo, nunca aceitou o pacto com Imu, mesmo assim foi transformado. Imu usa um círculo mágico que afunda no chão e cria um buraco negro, sem fundo, como se fosse um abismo. Esse buraco consome a vítima e a vira de cabeça para baixo, enterrando-a no abismo. Ao mesmo tempo, ele altera a posição das pernas da vítima e cria uma espécie de demônio reverso. Esses demônios são comparáveis aos anjos caídos na teologia cristã. E no tabuleiro reverso, mesmo que existam peças brancas, boas, Imu pode usar feitiços para corrompê-las e transformá-las em peças pretas. Quando duas peças pretas cercam uma peça branca, ela é corrompida instantaneamente e se torna uma peça preta, sem chance de resistência. É uma transformação forçada, quase como uma maldição inescapável. O número de peças pretas só aumenta ganhando vantagem no jogo. E como qualquer jogo de tabuleiro, vence quem tiver mais peças da mesma cor.
Por isso, se quiserem vencer essa guerra, a aliança de Luffy precisa criar o maior número possível de peças brancas, purificando os demônios e libertando os gigantes corrompidos. Se Imo transforma com um cerco de peças pretas, então Luffy também pode fazer o inverso. Usando peças brancas, ele poderia reverter o feitiço. O problema? Luffy ainda está no submundo, e enquanto ele não retornar ao mundo dos vivos, os demônios continuam se multiplicando. Além disso, Luffy ainda não entende como o jogo funciona completamente. Ele é direto, impulsivo e nem sempre tem a inteligência estratégica necessária para enfrentar o Rei do Mundo nesse jogo de mente. E a gente também pôde perceber que o Luffy teve uma evolução clara no capítulo 1151. Ele já tinha usado o hack para resistir à doença das mulheres do Doc Q e também resistiu à distorção causada pela fruta do Fan Algor. Isso mostra que o hack do Luffy tá num nível absurdo, forte o suficiente para resistir até os efeitos da maldição demoníaca de Imo. Afinal, se até o protagonista fosse afetado, aí já era, né? Então é praticamente certo que o Luffy não pode ser transformado em demônio. Mas se por azar o Luffy acabar virando um Nika negro, como aquele presságio misterioso que mencionamos antes, aí o bicho pega. Nesse caso, a gente vai precisar da ajuda de um reforço poderoso, a Bonnie. A religião dos Tontatas, por exemplo, fala que o Deus do Sol pode mudar o futuro, e Bonnie tem justamente esse poder. Ela consegue alterar o destino. Ela já mostrou que consegue mudar o futuro dela mesma, se transformando numa versão Nika e distribuindo porrada como um verdadeiro enxame. Além disso, ela também é capaz de alterar o futuro de outras pessoas, como vimos quando ela reverteu o Dr. Vegapunk e os Chapéus de Palha para versões crianças e idosos. Isso prova que, se ela quiser, ela pode transformar até mesmo os demônios em Nika. Como o nosso membro já comentou, a ideia é que Bonnie e Luffy se tornem dois Nika e fiquem encarregados de cercar os demônios para tentar purificar eles e trazer de volta a forma humana. Uma jogada dessas faz total sentido, né? Só que tem um problema aí, Bonnie só consegue transformar alguém em Nika se tocar diretamente no corpo da pessoa. Isso quer dizer que, se ela e o Luffy estiverem cercando um demônio, eles não conseguiriam quebrar a maldição se nunca imaginaram essa possibilidade antes. Além disso, o poder da Bonnie tem limite de tempo, e sozinha ela não é forte o suficiente para manter essa transformação por muito tempo. Se ela já usou o poder para transformar a si mesma e ainda liderar uma equipe, então pode ser que ela já está no limite, né? E mais, os demônios se movem o tempo todo. Mesmo que alguém vire Nika, logo em seguida pode ser cercado por outros demônios e ser revertido de novo. E mandar uma criança como a Bonnie pro meio de um exército de gigantes demoníacos? Péssima ideia, muito arriscado. Por isso, o mais provável é que a Bonnie transforme outra pessoa em Nika no lugar dela. E esse alguém é ninguém menos que o Príncipe Lock, que sonha em se tornar o Deus do Sol desde que foi apresentado. O poder da Bonnie tem limite de tempo, mas é tempo suficiente para Lock absorver o poder de Nika, e junto com Luffy, virar o jogo. Luffy é impulsivo, mas o Lock é o oposto, estrategista, manipulador e brilhante, como demonstrou desde pequeno entre os gigantes. A aliança entre os dois pode formar uma dupla de peças brancas no tabuleiro, capazes de libertar os gigantes corrompidos pelo poder de Imo. Aliás, segundo Imo, o antigo rei Harold falhou numa missão e por isso não conseguiu capturar. Naquele mesmo evento, o jovem Lock estava presente e presenciou tudo, mas não teve força suficiente para libertar o próprio pai, o rei Harold da maldição. No fim, Lock foi forçado a matar o próprio pai para impedir um desastre maior. Nos flashbacks, a gente vê que o rei Harold amava profundamente seus dois filhos. Ele desejava que eles herdassem seu legado e tornassem o reino dos gigantes um lugar de paz e sabedoria, tanto que construiu escolas e bibliotecas para promover a convivência entre raças. Então, se o rei Harold atacou guerreiros gigantes no castelo Aurus, só pode ter sido porque já estava dominado pela maldição demoníaca. Imo tinha selado um pacto com Harold, forçando ele a cometer essas atrocidades. A prova disso? A espada do rei foi cravada na cabeça do ancião Jaru, que milagrosamente sobreviveu. Jaru viu com os próprios olhos o momento em que Lock, chorando, foi obrigado a tirar a vida de seu pai, agora completamente tomado pela forma demoníaca. Jaru guardou esse segredo por anos, porque sabia que, se revelasse a verdade, os gigantes perderiam a fé no trono, e a reputação do rei mais sábio de Elbaf seria destruída. Lock teve que carregar o fardo de ser visto como um parricida, odiado por todo o povo gigante que idolatrava o rei Harold. Mas essa era a realidade de 14 anos atrás, quando o Deus do Sol Nika ainda não havia aparecido. Hoje, o cenário é outro. Se Lock se unir a Luffy e conseguir libertar os gigantes do pacto demoníaco, Imo vai surtar. Existe ainda a chance deles não precisarem nem cercar os demônios fisicamente. Eles podem usar o poder do Deus do Sol para libertar os corações aprisionados com um som especial, algo que destrua o pacto diretamente. Esse cenário dá ainda mais força ao papel de Lock como herói. Ele vai poder repetir o evento de 14 anos atrás
Só que dessa vez, salvando Elbaf ao lado de Luffy. E o único que viu esse passado sombrio e ainda está vivo é o ancião Jaruu, que finalmente pode revelar a verdade ao mundo e inocentar Lock. Os gigantes vão voltar a amar o príncipe que um dia foi rejeitado, reconhecendo todo o sofrimento que ele suportou em silêncio para proteger Yuba. E aí a missão do autor fica clara: fazer com que o Lock se torne o novo Espírito do Sol, mas não como uma entidade simbólica e sim como um guerreiro que usa esse poder para proteger seu povo. Depois disso, Loki e os gigantes provavelmente vão se tornar aliados fiéis do Luffy na batalha final. Já o Luffy vai continuar sua jornada rumo à ilha de Laugh Tale, após encontrar o último Poneglyph com a ajuda do lendário Gaban, que aliás foi mencionado brevemente como uma pista final. E aí, o que você achou de tudo isso? Deixa aí seu comentário ou sua teoria aqui embaixo. E se tiver alguma pergunta, manda também que eu posso responder num próximo vídeo. E para fechar no estilo do bando, queria agradecer de coração a todo mundo que comentou e mandou teoria braba no último vídeo. Vocês são insanos demais, não vai dar para mencionar um por um. Por quê, mano? Foi muita gente mesmo. O bando cresceu de um jeito que nem o Sunny tá aguentando. Obrigado gigante para cada um de vocês que colou, comentou, fortaleceu e embarcou nessa viagem comigo. Vocês são parte da tripulação sem tirar nem pôr. E aproveita e me conta aí. De qual lugar do mundo vocês estão assistindo esse vídeo? É do East Blue, West Blue ou direto da Grand Line? Joga nos comentários porque eu quero saber onde o bando do tio Jorge tá alcançando. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo, marujos!